Olá, vamos começar um pouquinho hoje, a gente falar um pouquinho hoje sobre finanças internacionais, né? E vou me apresentar a vocês, meu nome é Débora Varela, a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Na verdade, a gente vai passar um bom tempo conversando hoje sobre esse assunto, porque a gente vai estudar um pouquinho as duas primeiras unidades, né, do livro de Finanças Internacionais, que particularmente eu amei escrever esse livro para a Uniateneu, e eu sou economista de formação, e quando a gente escreve economia sobre algum tema de economia, acaba que a gente vai falar do nosso dia a dia, né? A gente vai falar de coisas que nós vivemos. Então, foi assim um prazer escrever para vocês esse livro. Eu espero que vocês leiam em profundidade o livro, mas não só fique nos livros, né? Não só esse, mas nos outros também, quando você for estudar a disciplina. O ideal é você construir conhecimento, né? Sejam bem-vindos à minha casa. E aí aqui atrás de mim tem uma estante, pequena estante, né? Vamos dizer assim. E que aqui eu mais do que coleciono, né? Eu gosto muito de ler, e eu gosto muito de ler livros físicos mesmo. Existem vários livros que você pode pegar na biblioteca virtual. Inclusive, na Uniateneu nós temos duas bibliotecas virtuais, que é a Pearson e a Saraiva. Basta você entrar no site da Biblioteca Virtual da Uniateneu, no site da Uniateneu, e colocar seu login, sua senha, né, sua matrícula, sua senha, e você vai ter acesso a um acervo maravilhoso de livros, né, que estão disponíveis gratuitamente para você. Isso é muito legal, né? E que coisa que antes a gente não tinha, né? Na minha época, quando eu estudava, não tinha isso. E a gente tinha uma prática de bater xerox de capítulo de livro, né? E graças a Deus, assim, eu fiquei muito feliz quando eu comecei a poder comprar livros. Porque você vai construindo, na hora que eu quero estudar, por exemplo, quero estudar, economia, quero estudar direito, quero estudar, vamos dizer assim, estatística, né? Ler livros sobre várias áreas, a área da filosofia, enfim, tem aqui, né? Então eu dou uma revisada, tem alguns autores que são relevantes, importantes para a gente estar. Quando a gente vai escrever um artigo, a gente precisa referenciar, então a gente pega o livro na sua íntegra, né? Do próprio autor, e vai reler, e vai poder escrever em profundidade aquele tema que você está estudando. Isso é muito importante. E aí eu convido a vocês a terem isso como inspiração, no sentido de você pegar o livro, ler aquele capítulo, fazer um mapa mental dele, né, para você não esquecer mais aquele assunto, e mais ainda você poder construir conhecimento a partir dos autores que já escreveram sobre esse tema. E aí eu vou abrir aqui para vocês o material que eu preparei para a aula de hoje. A gente vai dividir essa disciplina, né, em duas videoaulas. Na primeira videoaula eu vou tratar da unidade 1 e da unidade 2 do livro. E, honestamente, eu não quero muito assim, eu vou tentar fazer de uma forma coesa assim para você, e não quebrar, né? Vou falar isso na primeira unidade, vou falar isso na segunda unidade. Você vai estudar as unidades. O que a gente vai conversar aqui, na verdade, é mesmo assim um bate-papo, no sentido de, você já viu os vídeos curtos que eu também já fiz sobre o livro, né? Sobre as unidades do livro. Mas agora eu vou aprofundar com vocês, né, sobre esse tema, tá bom? E para começar a falar de finanças internacionais, né, eu preciso contar para vocês, eu preciso falar para você que ela está embasada, a base, né, de finanças internacionais é a economia. A economia é o mundo, né? E uma das perninhas da economia é o comércio internacional, e para você trabalhar comércio internacional, né, mercado exterior, enfim, você precisa estudar finanças internacionais, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai conversar aqui é o fato
de você entender o que é alocação de capital. A gente vai, com o passar do tempo, assim, construir conhecimento. Então, para falar sobre isso, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender no comércio internacional, nas finanças internacionais, é que você tem que ter fonte de financiamento, né? Quais são as principais fontes de financiamento internacional, né, que existe? Antes de falar sobre isso, deixa eu voltar uma coisa aqui para você. A gente tem bastante tempo para conversar hoje, então, quando a gente trata de economia, que está se referindo aí ao mercado, deixa eu sair aqui um pouquinho para você me ver na tela, né? Todinho. E você, nem sei se você está me vendo toda na tela, não, né? Então deixa eu colocar isso aqui, tá me vendo ali, né? Coisas de programa novo. Então, assim, quando a gente fala de finanças internacionais, que sabe que a base disso é a economia, deixa eu voltar um pouquinho aqui para você. A economia, a gente vai falar isso mais na frente, mas eu preciso te contar que a gente estuda o mercado interno e o mercado externo. Por quê? O mercado interno, eu vou fazer aqui, o que eu vou falar aqui, vou falar teoricamente falando, né? Eu vou falar aqui de uma forma teórica, e aí, claro que é um modelo que eu estou te falando, para a gente entender o processo, tá? Na prática, na vida real, isso não vai acontecer, não vai, hoje em dia isso não vai acontecer, não acontece, mas eu queria contar uma historinha para você, uma historinha para você entender essa questão aí do que é internacional, por que é internacional. Então vamos lá. A gente mora aqui no Brasil e o Brasil tem várias empresas, né? O que é a ideia? Uma história com aqui. É que o Brasil, as empresas no Brasil poderiam fabricar produtos internamente e vender internamente seus produtos. E todo mundo no Brasil, os consumidores, né, os ofertadores, colocam seu produto no mercado e os demandadores somos nós, vamos lá e compramos os produtos, ficamos felizes, né? E acaba que as empresas, né, as indústrias de transformação, enfim, todas as empresas, quer seja no âmbito do setor agropecuário, setor industrial ou setor de serviços, né? O que vai acontecer? Eles vão, vamos dizer assim, trabalhar em conjunto para a população interna. E fechou, e acabou, certo? E todo mundo fica feliz. Só que, um dia, o que aconteceu? É uma história com tá? Isso não é verdade. É só para a gente entender. Alguém percebeu que estava todo mundo feliz com todos os produtos fabricados no país, todo mundo tinha a possibilidade de comprar. Ele percebeu, alguém aqui no Brasil percebeu, né, nesse país, que poderia vender para outro país. Porque o irmão dele foi viajar para fora e foi morar fora e ele disse, olha, aqui não tem muita coisa não, você podia mandar daí para mim, né? E começar a vender aqui, porque sabe aquela história que a pessoa foi vender chinelo num lugar onde ninguém usava chinelo? Sabe essa história? Dois vendedores, né? E aí chegou, foi lá vender chinelos, voltou e falou assim, ó, infelizmente não vendi nada, porque ninguém lá usa chinelo, então não dava para vender, ninguém usa mesmo. O outro vendedor foi para o outro país, né, vender o chinelo, chegou, olha, eu preciso de mais remessa. Nossa, por quê? Porque aqui ninguém usa chinelo. Então eu preciso de mais, né? Visão, né? Então essa faz de conta que é a história. Aí a pessoa descobriu, simplesmente, que poderia vender para o mercado externo, entendeu? E abre-se, vamos dizer assim, a possibilidade das empresas brasileiras venderem para outro país.
Repito, isso não é verdade. Isso aqui é e a história com só para você entender o que é mercado interno, o que é mercado externo, né? É o fato de você, mercado interno, fabricar produtos para a comunidade local, vamos dizer assim, daquele país, tá? E o mercado externo é quando você abre as fronteiras do seu país e vai para além dele, certo? Isso aí é mercado externo. Agora sim, vou começar a trabalhar com vocês. Por isso que a gente vai trabalhar aqui, na primeira coisa que a gente vai falar, né, o primeiro capítulo aí do livro, vai tratar sobre as principais fontes de financiamento internacional. Só que para chegar lá, eu preciso contar para você o que é alocar capital. O que é alocação de capital? Na sua casa, né? Você precisa fazer isso todo dia, né? O que é alocar capital? Quando você tem uma restrição orçamentária, você precisa mais do que nunca saber fazer isso. Alocar capital nada mais é do que você, vamos dizer assim, dispor de determinados valores para determinadas coisas. Pronto. Na teoria, a gente diz que a alocação de capital está associada a perdas prováveis e que não necessariamente vão ocorrer. Então, você aloca capital para a possibilidade de perda de alguma coisa, entendeu? Ela está muito ligada a isso quando você vai tratar de alocação de recursos. Por que você aloca recurso? Por que você separa um recurso? Porque se acontecer alguma coisa, eu tenho dinheiro guardado. A alocação de recurso está muito ligada a perdas que possivelmente você possa ter e você vai ter um dinheiro guardado lá na sua casa, chamado de reserva de emergência, né? Se você não tem, tenha, comece a juntar dinheiro para isso, nem que todo mês você coloque lá as moedinhas no seu porquinho, aquilo ali é reserva de emergência, tá? É mais do que isso, reserva de emergência. Reserva de emergência, só um parênteses aqui na aula, você pega o valor de todas as suas despesas dos últimos 6 meses a 1 ano, todas as suas despesas, tá? A média dela, de cada mês, e aí você olha, bem, todo mês eu tô tendo despesa aqui em casa, né? De aproximadamente, sei lá, R$1.500, R$2.000, certo? São as suas despesas da sua família. E aí o que você tem que fazer? Você tem que ter esse dinheiro multiplicado por 4 ou por 6 guardado. Isso é reserva de emergência. Para que ela serve? Caso você fique desempregado, você tem de 4 a 6 meses, dependendo da quantidade que você juntou, de 4 a 6 meses de reserva que você pode usar essa reserva com as suas despesas, e aí você vai ter que fazer restrição orçamentária mesmo, com as suas despesas lá, né, que você tinha, a média mensal era de R$1.500 a R$2.000 por mês, se você tiver R$12.000 guardado, por exemplo, né, então, a cada mês você pode usar os R$2.000, né, que estava alocado lá para você usar naquele mês, no primeiro mês, por exemplo. Se você juntou 12.000 e todo mês você gasta em média R$2.000, então você pode ficar 6 meses sem trabalhar, que você não vai, vamos dizer assim, sofrer no sentido, claro, você vai sofrer, né? Mas você não vai, você vai pagar todas as suas despesas dos 6 meses, tá certo? Isso é reserva de emergência. Tem gente que pega dinheiro da reserva de emergência e vai viajar. Tô olhando para o avião, me lembrei. Viagem não é reserva de emergência, tá? Não é. É necessidade mesmo, né? Viajar não necessariamente é. Tá certo? Então, alocar capital, ele está muito ligado para perdas prováveis, né? Mas não necessariamente ela vai acontecer. E as instituições financeiras, elas precisam entender que elas vão ter que calcular o risco aí das suas operações. Todo mundo precisa entender que nós, em qualquer operação financeira que a gente faça, até aplicar na poupança, que é um tipo de investimento, vamos dizer assim, de renda fixa,
a gente corre risco, né? A gente corre risco. Qualquer investimento que a gente for fazer. E aí, e além de nós, a gente imaginar aqui, se a gente tem que imaginar que até na poupança a gente corre risco de perder dinheiro, de perder não, na poupança não é que você vai perder, depende também de como está sendo calculada o rendimento da poupança, tá certo? Então, existiu aí, ventilou uma época, quando a taxa de juros, né, ia ser, vamos dizer assim, repensada nos Estados Unidos, né? O que acontece? Ventilou-se a possibilidade disso acontecer no Brasil também, e aí realmente a gente ia ter um rendimento na poupança muito baixo, se não rendimento negativo. Aí você ia perder dinheiro, né? Mas tudo bem. Vamos estudar em profundidade esse tema, e aí fica a dica para você estudar sobre isso. Não está acontecendo isso agora, graças a Deus, mas é bom estudar e ficar atento, né? Porque isso pode acontecer, sim. A gente tem que prestar muita atenção ao mercado nacional, mas ao mercado internacional também. O que está acontecendo nos outros países, o que os economistas nos outros países estão pensando, né? Principalmente os ministros de economia, tá? As instituições financeiras, elas precisam calcular os riscos dos negócios, né? Das suas operações. E aí foi criado o Comitê de Supervisão Bancária, lá no Acordo de Basileia, né? Basileia é uma cidade que fica na Europa, e esse acordo, né, a gente já está no quarto convênio, vamos dizer assim, não é nem convênio, é acordo de Basileia, que vai tratar sobre, vamos dizer assim, os acordos existentes, né, os acordos que os operadores financeiros fazem, tá? Justamente para não haver quebra no mercado financeiro, para o mercado financeiro não quebrar. E aí é interessante que existe essa característica dos tipos aí de risco, né? Existe um risco que é provável, existe um risco que é possível e existe um risco que é remoto. E para cada tipo de risco, a instituição financeira ela tem que alocar um determinado capital. Porque se o risco acontecer, ele vai ter a chance ou de mitigar o impacto do risco, né? Mitigar é tentar diminuir o impacto, ou transferir esse impacto para outra pessoa, como uma seguradora, por exemplo. Mas outra coisa que pode fazer é eliminar o risco, né? Porque tem 3 formas de combater o risco. Mas eliminar é muito difícil, né, gente? Eliminar risco é muito difícil, em qualquer risco. Mas você pode mitigar o impacto que ele causa. Ou você pode transferir esse risco para outra pessoa. Então, para cada tipo de risco provável, risco possível ou risco remoto, você tem que alocar capital para isso. Outra coisa importante que a gente precisa conversar para a gente chegar lá nas fontes de financiamento é que existe um negócio chamado de segmentação de mercado. O que é segmentar o mercado? Né? É você entender que não tem tudo para todo mundo, né? E as pessoas estão ansiando ter as coisas, porque nós somos seres insaciáveis. E quando a gente tem uma coisa, a gente já quer outra coisa, já quer outra coisa, já quer outra coisa, né? Impressionante isso. Mas é verdade, é a natureza humana. A grande questão é que os produtores, né, quem produz, tem que entender que ele não pode produzir para todo mundo, né? Era bom? Mas não necessariamente. Por quê? Aquele produto que ele está fazendo, está querendo fazer, nem todo mundo vai querer. Nem todo mundo. Débora, mas é um bem necessário. Todo mundo precisa de água. Aí tudo bem. Mas que água? Que água que ele quer fabricar? Porque todo mundo toma água, mas que água? Água mineral? Com gás? Sem gás? Que produto é esse? Quem que vai tomar água com gás? Particularmente eu não tomo. E a água sempre é sem gás, mas tem gente que toma, né? E muita gente toma. Mas o que eu quero dizer aqui é que quem está produzindo tem que entender que precisa saber qual é o nicho de mercado que ele vai atuar.
eu diria que ele vai atacar, né? Porque ele não pode fabricar o produto dele para todo mundo. Por quê? Para qualquer pessoa, assim. Primeiro, porque ele não tem recurso, aí eu chamo, aí você traz, né? Recurso, qual recurso? Matéria-prima, por exemplo, para fabricar um determinado produto para todas as pessoas, né? E mais que isso, o produto dele pode ser que alguém não queira. Então ele tem que entender que ele vai ter uma limitação, vai ter várias limitações. A primeira delas é que nem todo mundo vai comprar o produto dele, né? E que ele também vai ter escassez de insumos de produção, por exemplo. E aí ele tem que entender que vai ter que achar um nicho de mercado. Ele tem que entender isso. O que é segmentação de mercado? Identificar em um mercado heterogêneo várias pessoas, né? Um determinado grupo de indivíduos com respostas e preferências semelhantes de produtos. Ou seja, aquelas pessoas gostam daquele produto, então eu vou olhar para aquelas pessoas, saber o gosto daquele consumidor, o gosto, né? Por exemplo, fazer uma brincadeira aqui. Brincadeira não, vamos conversar sério. Para quem já me conhece, já é meu aluno, já sabe que eu faço crochê. Eu amo fazer crochê. E aí, eu tenho pensado bastante sobre isso no sentido de profissionalizar isso, né? Existem várias pessoas que fazem? Sim, existem. Mas eu também posso fazer. E uma das coisas que eu estou pensando em fazer, que eu não quero trabalhar, você tem que saber até segmentar a forma de como você trabalha, porque se isso não for o foco, você também tem que identificar como é que você vai ser feliz no que você está querendo fazer na sua vida, né? Mas como é que você vai fazer isso? Então, eu estou pensando em colocar isso para frente, no sentido desse projeto para frente, porque eu amo fazer, né? Minha mãe também, mas a forma como eu vou fazer, né? Porque você pode trabalhar por demanda ou por oferta. E eu estava pensando que por demanda, eu já passei por essa experiência, para mim não dá certo fazer crochê por demanda. Por quê? Porque eu amo fazer arte, que crochê é uma arte, mas assim, não porque uma pessoa me obrigou a fazer, mas porque eu amo fazer, entende? Aí vai depender do produto que você está fazendo, né? Então eu vou trabalhar por oferta, ou seja, eu vou montar uma coleção e dessa coleção eu vou disponibilizar a coleção no mercado, entendeu? Então é por aí que eu estou começando a pensar que é possível, porque eu já trabalhei por demanda e não gostei, desisti, falei nunca mais, né? É muito ruim. E porque você fica ansiosa para entregar o produto, no sentido de tempo mesmo, a pessoa queria para uma determinada data, eu tinha que entregar naquela data e não dá certo isso para mim. Porque eu tenho outras prioridades, aqui é uma das prioridades, né, que eu tenho, e aí não, com certeza por demanda não ia dar certo, certo? Então, voltando para cá, pelo menos isso eu já entendi, né? Então, voltando para cá, segmentar o mercado, ou seja, saber que nicho que você vai atuar é muito importante. Principalmente se você vai trabalhar um produto que você também quer exportar, né? Se esse produto você quer lançar no mercado externo, para quem você vai mandar? Porque uma coisa que eu aprendi e é certo tem demanda para tudo que você quiser propor. Alguém vai querer comprar. Isso é fato. Alguém vai querer comprar. O que precisa a gente entender? Quem é? Quem é esse nicho de mercado que vai querer comprar o teu produto, né? Ou o teu serviço. Produto tangível ou intangível, tá? Outra coisa importante que a gente precisa aprender para tratar de comércio internacional, né, de financiamentos internacionais, né, de finanças internacionais, é entender essa história super falada, né, de custo médio ponderado de capital. Ou seja, o que é isso? Que definição é essa?
é uma taxa que a empresa vai pagar, é uma média, né, uma taxa média, a todos os seus detentores de títulos para financiar os seus ativos. E aí, esse custo de capital da empresa, ela precisa ser, vamos dizer assim, uma média ponderada aí de todo aí o patrimônio e as dívidas, né, que a empresa tem, ou seja, tudo que a empresa tem e tudo que ela deve, né? Então, vamos dizer assim, esse custo que ela tem, essa média de custos que ela tem, quer seja do patrimônio de suas dívidas, com determinados pesos que precisam ser aplicados e ponderados, por isso que é custo médio ponderado de capital, é que vai determinar os níveis de dívida e patrimônio que a empresa possui. E aí o investidor, é importante a gente entender que nós, quando vamos investir, vamos empregar um determinado recurso em qualquer tipo de investimento, né? A gente vai aplicar o recurso, a gente tem que entender que existem outros, né? E aí, considerando isso, a gente tem que ter em mente que esses outros também podem ter retorno financeiro. A gente pode ter retorno financeiro com eles também, com esses outros investimentos. Então, a gente tem que começar a perceber que outros tipos de investimento existem para poder a gente escolher qual é o melhor. Não necessariamente existe só poupança, renda fixa, também existe renda variável. Nem falei de todas as rendas fixas, mas eu vou falar de renda fixa mais tarde para vocês, tá? Mas não existe só renda fixa no mundo, né? No mercado financeiro existe um leque de opções. E fora o mercado financeiro, existem projetos, né? Existem muitos. E a gente tem que saber qual que é o plano A. Ora, se na vida da gente a gente tem que saber qual é o plano A e qual é o plano B, né? Então, um investidor, ele somente vai empregar um capital, um bom investidor, ele só emprega um capital em uma determinada empresa, um determinado negócio, se ela proporcionar um rendimento maior do que ele poderia ter em outro tipo de investimento. Entende? Então, aquele investidor bom, quem é o investidor bom? Aquele que compara os tipos de investimentos, os tipos de retorno que ele vai ter sobre o investimento. É lógico. Ele não vai, se ele tiver, por exemplo, 2 tipos de possibilidades de investimento, né, para alocar seu capital, aportar seu capital. Você acha que ele, sabendo que o investimento A vai ter um retorno de, 5% sobre o investimento e o investimento B vai ser de 7% ao ano, você acha, ou ao mês, enfim, você acha que ele vai escolher qual? O A, só porque é do melhor amigo dele, o projeto? Não, né? Se ele for inteligente, né? Ele vai dizer, muito obrigada, meu amigo, mas eu vou para cá. Ah, mas esse é muito arriscado, né? Claro que ele tem que ponderar o risco, mas o retorno está sendo maior. E aí, quanto maior o risco, a possibilidade, a ideia é que o retorno seja maior ainda. Lembra disso? Já ouviu falar que quanto maior o risco, maior o retorno? Pois é, isso aí é teoria do risco, né? A gente pode um dia conversar mais sobre isso, mas com certeza você vai ter disciplina que vai tratar sobre risco-retorno, mas eu também dou aula sobre risco-retorno na pós-graduação. Enfim, se um dia você quiser conversar mais sobre isso, é só entrar em contato comigo que a gente conversa com certeza, tá certo? Na Uniateneu. Então, conversando sobre essa ideia de alocação de capital, de como você deve entender, que você precisa entender, né? Que você precisa escolher a melhor oportunidade, né, de investimento. Então, deixa eu contar para você, né? Já falei sobre isso, mas eu vou frisar aqui. Existem as empresas domésticas, que são aquelas que são situadas naquele país, e existem as empresas chamadas internacionais. Essas empresas internacionais, elas podem serem alocadas, elas estão aqui no país, né? Mas elas são exportadoras de capital. Ou seja, o capital dela, ela
coloca, vamos dizer assim, é remetido para fora. Tudo que ela, vamos dizer assim, vende, o dinheiro vai para fora. Tá? E tem as empresas internacionais que são exportadoras de capital apenas, certo? Então, essa diferença de empresa doméstica e empresa internacional, a gente precisa conversar aqui um pouquinho no sentido de eu tenho empresas que atuam no Brasil e tem empresas que são brasileiras e tem filiais fora do Brasil. A matriz dela é no Brasil, né? Mas ela tem filial nos Estados Unidos, por exemplo. Moral da história. Eu tenho, então, nesse caso, né, uma empresa que ela é brasileira, mas tem uma filial lá fora. Isso quer dizer que ela para lá, ela vai exportar capital para cá. Entendeu? Então, essa empresa lá fora, ela exporta o capital, vai entrar no Brasil quando ela vende produto lá e remete o dinheiro para cá, né? Vai entrar recurso aqui no Brasil. Deixa eu só ligar essa luz aqui para ficar mais claro para você me ver direito, que já está anoitecendo. Então, o que vai acontecer? Vem remessa de recursos para o Brasil. E está nos Estados Unidos? Pois vem dólar estadunidense para o Brasil. E aí, a gente vai estudar depois sobre isso, lá nas outras unidades, de uma coisa chamada câmbio, que é a relação entre moedas, né? Com certeza você já sabe sobre isso, mas a gente vai estudar mais um pouquinho sobre isso, tá? E dependendo do tipo de câmbio, né? Você, vamos dizer assim, vai ganhar muito dinheiro com isso. Né? O fato de você poder ter produtos que você exporta e a moeda que você está vendendo o teu produto é uma moeda que está super valorizada, né? Vamos dizer assim, como o dólar, por exemplo, né? Então, você vai ganhar muito dinheiro com isso exportando produto, né? Tá certo? Outra coisa importante é falar sobre liquidez, né? Liquidez é a forma como a gente transforma qualquer coisa em dinheiro o mais rápido possível. Simples assim. Por exemplo, você acha que é mais rápido você vender um carro ou você vender um imóvel, né? Vender um sapato, vender um carro. Enfim, o que é mais rápido de vender? Depende da situação? Depende do tipo de produto, né? Depende muito do tipo de produto. Então, o que é liquidez? É transformar com maior facilidade qualquer ativo, né, se converter em dinheiro o mais rápido possível. Então, liquidez é um conceito econômico que considera a facilidade com que um ativo ele pode ser convertido no meio de troca da economia, ou seja, qual a facilidade que ele tem, que ele pode ser convertido em dinheiro. Tá bom? Liquidez em contabilidade vai corresponder aí à velocidade, à facilidade com a qual um ativo, né, pode ser convertido em caixa. Contabilidade, tá? Na economia é em dinheiro e na contabilidade é em caixa. E quando a gente entende caixa, eu vou lá no caixa da empresa, tiro o dinheiro e pago, é muito rápido, né? Vamos dizer assim, quem estuda contabilidade sabe que caixa, né, em termos de liquidez, é a primeira conta do ativo, é a conta mais líquida do ativo, né? Depois vem bancos, né? Enfim, vamos estudar contabilidade, viu, pessoal? Muito importante na vida. Principalmente para quem estuda para concurso. Mas quem não estuda também é importante entender, tá? E saber. Eu não falei para você que eu ia falar de renda fixa? Falei, né? O que é renda fixa? O que é a ideia de renda fixa e qual a diferença de renda variável, né? Eu preciso contar para você essa diferença. Na renda fixa, você já sabe que você vai ter, qual o retorno que você vai ter. Você já sabe qual o percentual que você vai receber daquilo que você aplicou. Na renda variável, não. 2. Na renda fixa,
você tem a possibilidade de, existe, né, vamos dizer assim, alguém que garante, né, o Fundo Garantidor de Crédito no Brasil. Ele é um fundo feito por vários bancos, tá, justamente para não quebrar o mercado financeiro. Foi criado justamente para isso, para que se um banco disser a você que a conta vai, seu dinheiro está lá, né, o banco, sou um banco novo, tal, e pode colocar o seu dinheiro aqui e tal, o banco Alfa, Delta, não sei lá das contas, novo. E aí, de repente, ele deu um golpe nas pessoas que depositaram o dinheiro, né, o dinheiro lá. O que vai acontecer? O Banco Central vai aplicar multa sobre esse banco. O Banco Central vai, vamos dizer assim, não só multa, né? Vai liquidar o banco, né? E vai ter, o Sistema Financeiro Nacional vai ter, vamos dizer assim, que pagar, né? O Fundo Garantidor de Crédito vai suprir as pessoas que tinham seu dinheiro lá depositado naquele banco, porque não era culpa dessas pessoas esse banco falhar com eles, entendeu? Então, o Fundo Garantidor de Crédito vai garantir isso, né, para as pessoas, certo? Renda fixa. Renda variável, não. Renda variável, não existe isso. Renda variável, bolsa de valores, por exemplo, você aplicou R$10 na bolsa, se aquela ação que valia R$10 hoje, amanhã valer R$5, o Fundo Garantidor de Crédito não vai te garantir os R$5. Não vai. Porque na renda variável, nas duas tem risco, certo? Mas na renda variável não existe a possibilidade do Fundo Garantidor de Crédito atuar para garantir os seus R$5. E aí eu tô falando R$5, mas tem gente que investe 5 mil, 50 mil, 5 milhões. Tem. Renda fixa é um termo que se refere a qualquer tipo de investimento que possui regras de remuneração, né, que são definidas no momento da aplicação do título. Se você, por exemplo, vai aplicar no CDB, na hora que você está aplicando, você já sabe que ele vai valer, por exemplo, 90% do CDI. Você já sabe, né? Então, se você souber quanto é que está valendo o CDI do dia, você já sabe que até, né, o prazo que você estipulou lá, 180, 60 dias, 180 dias, 120 dias, você já sabe o retorno sobre o investimento. Essas regras vão estipular um prazo e a forma de remuneração que vai ser calculada e paga ao investidor, né? 85% do CDI em 180 dias. Falando rápido, né? É uma das formas que o investidor, né, a renda fixa, é uma das formas, que o investidor averso ao risco, né, não quer ir para o mercado variável, mercado de ações. Geralmente, as pessoas que são aversas ao risco, não gostam de arriscar, vão para a renda fixa. Né? É tão suado o dinheirinho, né, da gente, então a gente atua na renda fixa. Né? Então, eu também atuo também na renda variável, certo? Mas foi depois de muito tempo, de muito estudo, que eu comecei a investir na bolsa, certo? Mas vamos voltar aqui, renda fixa. A renda fixa é uma das formas que o investidor averso ao risco tem de capitalizar seus recursos, pois além de ser utilizada como reserva de emergência, você pode colocar a sua reserva de emergência, como eu já expliquei, né, o que é, na renda fixa, porque não vai estar na conta corrente. A conta corrente não vai render nada. Porque minha conta corrente é atrelada à poupança. Tudo bem, né, vai render 70% da Selic ao ano e tal, faz a conta. Então, é uma das formas que o investidor avesso ao risco tem de capitalizar seus recursos, pois, além de ser utilizada como reserva de emergência, você pode ter uma alta liquidez, ou seja, você pode resgatar no momento que você quiser, tá certo? Ou seja, você pode retirar qualquer valor ou o total dele, caso você queira fazer uma compra imediata. Mas, você tem que prestar atenção, porque renda fixa, você tem que ver que tipo de investimento é, e no contrato, quando você fizer, você tem que saber se aquilo ali vai realmente ter liquidez, tá? Ou se você só pode tirar no prazo que você estipulou.
estipulou não, né? O prazo é estipulado, não é você que estipula, é o mercado financeiro. Financiamento à exportação, já que a gente já falou de renda fixa, renda variável, falou de, né, segmentação de mercado, o financiamento é uma maneira, né, o governo brasileiro, vou falar do Brasil, tá? Uma maneira que o governo brasileiro encontrou para oferecer uma política de apoio à exportação para as empresas brasileiras, com a intenção, né, com o intuito de trazer mais competitividade nas exportações, justamente para o Brasil ganhar dinheiro também com as exportações, né, e incentivar uma maior participação do Brasil no comércio internacional, então ele criou várias formas de financiamento para exportação. Então, por exemplo, né, tem 2 programas aqui, que é o PROEX, que é o Programa de Financiamento às Exportações, e o PROEX Equalização, que são feitos com o BNDES, tá? O banco que faz isso é o BNDES. O exportador, ele deve, então, apresentar garantias, como carta de crédito, aval, fiança ou seguro de crédito à exportação. Mas é interessante a gente começar a perceber isso. Ou seja, eu quero ser uma empresa exportadora, tá? De crochê. Então, eu já estou sabendo que o governo brasileiro tem linhas de financiamento para exportação. Olha que legal, né? Que é o PROEX e o PROEX Equalização. São 2 tipos, né? São 2 linhas de financiamento, tá certo? Olha que legal, né? Interessante isso. Outra coisa importante que a gente tem que entender é que no mercado financeiro, né, existem as agências, vou chamar aqui de agência, mas existem as instituições financeiras, tá? E as instituições financeiras, elas, vamos dizer assim, tem em todo o mundo, no mundo todinho, tá? Não é só no Brasil, tem o BNDES, tem o BNB, mas fora do Brasil também tem. E aí eu trouxe aqui para você conhecer, né, algumas instituições financeiras, que a gente chama de Instituição Financeira Multilateral, e ela é feita, ela é multilateral por quê? Porque ela é composta, vamos dizer assim, de mutuários, ou seja, o que é um mutuário? É um participante. E quem pode ser participante desses bancos? É como se fosse um acionista, mas ele não é acionista, é um mutuário. Ele investe recurso nesse banco, né? Ele aporta recurso nesse banco e, por aportar, ele também pode pedir dinheiro emprestado a juros, tá? De longo prazo para esse banco. Deixa eu só deixar aqui uma zoada. Tem isso, né? No home office. Mas tudo bem. Então, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, você já ouviu com certeza, o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a CAF, o KfW, né? A CAF é uma agência, vamos dizer assim, francesa, né? É uma agência andina de fomento, tá? E o KfW também, assim, é um banco alemão, né? E é interessante que esses vamos dizer assim, essas instituições, né, de financiamento, elas têm, vou falar aqui de 2 principais, né, como o Banco Mundial e o BID, que são agentes financeiros, né, são organismos financeiros internacionais, né, que atuam em diversos países no mundo, têm suas próprias regras para financiamento e elas emprestam recursos para quem é seu mutuário, né, quem aporta capital nesses bancos, tá? É interessante isso, né? O Brasil, especificamente o Ceará, nós temos vários projetos, né, com esses bancos, esses que a gente colocou aqui, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, CAF e KfW. A gente tem muito projeto com eles, tá? Especificamente, assim, quem que a gente tem mais projeto, mais dinheiro
vamos dizer assim, aportado, né, para o estado do Ceará. Com qual banco que a gente tem? Atualmente é o BID. A gente tem mais dinheiro aportado com o BID do que o Banco Mundial, acredita? Houve uma época que era mais com o Banco Mundial, agora a gente tem mais com o BID, né? Na última pesquisa que eu fiz, né, quando eu trabalhava na Cefaz. Eu trabalho no governo do estado do Ceará, né? Eu não me apresentei totalmente, né? Mas eu sou servidora pública do estado do Ceará e já trabalhei em 2 projetos, um do Banco Mundial e outro projeto do Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Já trabalhei também com operações para solicitar, né, recursos com a CAF, né? E também já conheci projetos, né, financiados pelo KfW, então no Ceará, tá? Então, é muito interessante isso, né? E um dia eu vou fazer eu vou criar alguma coisa na Uniateneu para mostrar as experiências. A gente fala muito isso numa disciplina que nós temos dentro do curso do MBA de Gerenciamento de Projetos, não é? E que tem uma disciplina que é só de financiamentos internacionais, então é específica para isso. Mas eu vou criar no futuro, aí breve, aguardem, um curso sobre, na verdade, não é nem curso, né? Umas palestras aí que eu quero criar de conhecimento para vocês sobre organismos internacionais. Aguardem próximos capítulos, né? Outra coisa importante que eu quero contar aqui para você nessa primeira aula, nesse primeiro vídeo, aqui a gente já está entrando na segunda unidade do livro, que é sobre economia monetária, né? E aí, falar de economia monetária, eu não posso deixar de falar para vocês sobre o que é, já que economia monetária, funções da moeda. A gente está falando de transações, né, de comércio internacional, de financiamentos internacionais, e a gente também já falou de câmbio lá no comecinho, né? Porque se eu vou exportar algum produto, eu vou receber em moeda estrangeira, né? E o que é moeda? Quais são as funções da moeda, né? Primeiro, que ela é um meio de troca aceitável. Segundo, que ela serve como medida de valor. Terceiro, que ela é uma reserva de valor, né? Eu posso guardar, posso estocar, posso fazer minha reserva de emergência, né? E é uma propriedade de pagar, ela tem uma propriedade de pagar dívidas futuras. Isso é interessante também, né? Que é uma função da moeda. Então, a teoria da oferta e da demanda por moeda, é muito importante a gente entender que para ofertar a moeda, né, que aí no caso quem oferta a moeda é o governo federal, no caso brasileiro, né, nos outros países também, e no caso do Brasil é o Banco Central que cuida dessa oferta da moeda. Então, ele cuida, e é bom a gente entender que existe a moeda emitida, a moeda em circulação e a moeda no poder do público, em poder do público, né? Então, veja, o Banco Central, ele tem, por obrigação, né, dele, é um papel do Banco Central, emitir moeda, tá? Então, o que é moeda emitida? É aquela que as autoridades monetárias, no caso o Banco Central, permitiram ser impressa. Quem é que imprime moeda no Brasil? A Casa da Moeda. Quem que cuida da Casa da Moeda? O Banco Central, tá? Depois que isso acontece, depois que ele emite a moeda entra em circulação. Ou seja, o que é moeda em circulação? São aquelas moedas liberadas para circulação após a emissão. Então, ela é impressa, lembra da cédula, né? Não é célula não, cédula de R$ 200. Emitiram lá, né? E ela começou a entrar em circulação, tá? Depois que ela entra em circulação, existe a moeda em poder do público. Recebemos a moeda, né? Então, fui lá e ela vai para onde? Primeiro ela vai ao banco, ela fica no banco. E aí eu vou resgatar, vou tirar dinheiro do banco. Aí vem a moeda para mim. A moeda em poder do público são aquelas disponíveis, excluindo aquelas retidas nos bancos comerciais de desenvolvimento, porque ainda estão lá. O que é moeda no poder do público? Eu fui lá no caixa eletrônico, saquei R$ 50. Está em poder
meu, eu sou público, né? Ou eu vou lá e ao banco, né, no caixa do banco e falo, olha, eu preciso de 50 reais. Aí eu saco lá, ele me entrega 50 reais e ele tira da minha conta, claro, 50 reais, tá bom? O que é demanda por moeda? Essa ideia de demanda por moeda é o fato de precisar da moeda. Nós somos demandantes de moeda. Por quê? Ou porque a gente precisa transacionar com a moeda, ou seja, significa o quê? Eu preciso comercializar algum produto e aí eu preciso da moeda como um instrumento de troca, um meio de troca. Lembra das funções da moeda? Pois é. Ou por transação ou por precaução para reserva de emergência lá na minha casa, por exemplo, tem uma caixinha e que eu coloco lá para comprar o pão, para comprar o leite, para acontecer alguma coisa, eu tenho lá 50 reais guardado, ou na sua carteira, né? Minha mãe sempre diz, minha filha, deixe pelo menos 10 reais na sua carteira, porque se acontecer alguma coisa, você tem alguma coisa, 10 reais na carteira, né? Por precaução. Porém, às vezes, existe a demanda por moeda por especulação, né? E aí a especulação já é mais complicada, assim, no sentido de você ter dinheiro para especular, né? É complicado até de se conversar sobre isso, porque a especulação aí gera... o que é uma especulação? É você ter, vamos dizer assim, uma suposição de que aquele dinheiro vai aumentar, né? Uma suposição que você pode pegar aquele dinheiro, colocar em algum lugar para poder ele ter... É uma expectativa, né? Aí você vai especular no mercado financeiro. O que é a teoria quantitativa da moeda, né? O pressuposto básico dessa teoria consiste no aumento do meio circulante, provocar o aumento geral dos preços. E aí, tem um princípio econômico que fala assim: o poder aquisitivo da moeda é inversamente proporcional ao montante de circulação. O princípio econômico está por trás disso aqui, tá? O que acontece? Quando você tem muito dinheiro em circulação, né, aquela moeda, o poder aquisitivo daquela moeda tende a cair. Tá aqui, ó, o poder aquisitivo da moeda é inversamente proporcional ao montante de circulação. Por quê? Eu gosto de dar um exemplo muito legal sobre o algodão, principalmente para as meninas. Quando a gente faz a unha, que é clarinha, a gente pega o algodão com acetona para tirar, para fazer a unha, né? E você tira ali rapidinho e tal. Mas quando é vermelho, você usa muito algodão, né? Com acetona. Aí, quando você tem pouco algodão, mesmo que você tenha as 10 unhas aí vermelhas, né? Vermelha Gabriela, as meninas vão entender. O que acontece? Se você tiver muito algodão, você vai pegar o algodão, vai botar um chumaço de algodão bem grande com acetona e vai tirar a primeira unha, depois você joga, pega mais, tira a segunda linha, sabe? Se estraga, que é uma beleza. Para você não tem valor aquele algodão. Porém, se você tiver bem pouquinho algodão assim e você quiser tirar suas unhas vermelhas, se eu disser a você, meninos que estão me escutando aqui, se eu disser a você que as meninas conseguem, nós meninas conseguimos tirar das 10 unhas, se estiver no pé a gente tira do pé também, com um pouquinho. Sabe por quê? Porque a gente vai dar valor a esse pouquinho. Quando a gente tem muita coisa, a gente não dá valor, sabe? Quando alguém, né, tá dando valor demais, tá dando muito prestígio a você, você não dá valor àquela pessoa, né? Mas deixa ela embora pra você ver, né? Você começa a dar valor, você sente uma falta danada, né? Mas deixando a brincadeira de lado, deixa eu contar. Essa ideia do poder aquisitivo, né, da moeda, ser inversamente proporcional à quantidade de moeda em circulação é isso. É você não dar valor, né? Vamos dizer assim, quando você tem demais. Você não dá valor às coisas. Fica aí, né? E aí, existe uma teoria que é chamada teoria da preferência da liquidez dentro da economia, que ela sugere que os agentes econômicos, né, possuem uma tendência
natural de preferir ativos ou títulos mais líquidos, ou seja, aqueles que se transformam em dinheiro mais rápido, certo? Porque quando ele não quiser mais, que ele enjoar, ele vai lá e vende, lá no Enjoei, e se transforma rapidinho em dinheiro, né? Não é só no Enjoei, tá? Mas foi uma ideia que surgiu aqui na minha cabeça, mas não é. Criou-se. Olha, ultimamente, se você tem vários seguidores aí, ou se você segue pessoas famosas, quando aquela pessoa coloca no Enjoei, e eles têm agora as lojinhas virtuais com os nomes deles, justamente porque vira marca. Ah, eu tive uma roupa não mais da Lelis Blanc. Eu tô comprando uma roupa não é da Lelis, é porque é da Lelis, mas estava com a, sei lá, Isabella Fiorentini, né? E a Isabella Florentino estava com ela, a roupa, ela estava vestida com a roupa. Ela é a garota propaganda da Lelis. E ela estava vestindo aquela roupa. E ela colocou no Enjoei. E aí, o que acontece? As pessoas vão lá no Enjoei, que vão comprar mais barato do que na loja, né? Ou porque não tem mais aquele produto e aí a pessoa está vendendo, né? Porque não quer mais a casa. Enfim, a coleção acabou, né? Só tem agora no Enjoei e ainda mais porque era daquela pessoa, certo? Então, a teoria da preferência da liquidez sugere que as pessoas demandam, né? Vamos dizer assim, tem a tendência natural de comprar, de preferir ativos, coisas que se transformem mais rápido em dinheiro. Justamente para quando ele enjoar, ele vende e tem o dinheiro de volta, né? Vamos dizer assim. O fato de você transformar um investimento em dinheiro o mais rápido possível. Isso aí a gente já entendeu. Por exemplo, quando você investe numa poupança ou um CDB com liquidez diária, você pode resgatar esse valor a qualquer momento, tá certo? Você tem a utilização do dinheiro a qualquer momento, tá? E aí, existem alguns instrumentos de política monetária que a gente precisa conversar. Já que a gente está falando de moeda, eu preciso contar que as instituições financeiras têm instrumentos de política monetária. Porque o dinheiro que está lá no banco, ele precisa ser controlado, tá? Ou através de recolhimento compulsório, são 3 instrumentos de política monetária. Ou através do mercado aberto, ou open market, ou através da política de redesconto. O que é isso? Né? No recolhimento compulsório, vai representar o percentual, né, dos incidentes, vamos dizer assim, sobre os depósitos captados, né, pelos bancos. E aí o compulsório ele tem o objetivo principal de controlar a solvência dos bancos, né, e o patrimônio dos seus depositantes. Tá? O que é um compulsório? Todo banco tem que dar um percentual todos os meses para o Banco Central, só pelo fato dele ser um banco comercial, por exemplo. É um compulsório, tá? É obrigatório fazer esse recolhimento. E aí, quando o Banco Central diz, não, agora eu vou diminuir esse compulsório, o percentual do compulsório, para você ter mais dinheiro, para ter mais moeda em circulação e você poder emprestar para mais pessoas. Aí diminui a taxa de recolhimento de compulsório e aumenta a oferta monetária. Se for o contrário, olha, gente, tem muita moeda em circulação. A moeda está perdendo valor, porque tem muita moeda em circulação, as pessoas não estão dando valor à moeda. Então, peraí, eu vou aumentar a taxa de compulsório aqui, para vocês colocarem mais dinheiro no Banco Central, deixar mais dinheiro aqui guardado na reserva, tá? Para poder você diminuir a quantidade de moeda em circulação e ela voltar a ter valor, tá? Recolhimento compulsório. Outro tipo de instrumento de política monetária é o mercado aberto, que a gente também chama de open market. O que é isso? É a compra livre, vamos dizer assim, a compra e venda livre de títulos públicos federais envolvendo o Banco Central e os bancos comerciais. Essas transações permitem realizar acomodações rápidas do volume de oferta de moeda na economia. Então, é compra e venda de títulos. Tá? O redesconto é um empréstimo que o Banco Central faz às instituições financeiras para resolver os problemas circunstanciais de liquidez da economia. É uma espécie de última alternativa para os bancos que estão com problema, entendeu? Então, é interessante isso, né? A gente entender que existem esses instrumentos de política monetária e que o Banco Central
que realiza, tá? Outra coisa interessante que... Pronto, já vou terminar. Outra coisa interessante que eu queria contar para vocês, falta 2 slides para a gente terminar essa aula, é sobre os bancos regionais de desenvolvimento. Eu falei, né, naquele momento sobre os bancos internacionais, né, sobre os organismos internacionais. Aí agora eu vou falar para vocês sobre bancos de desenvolvimento. O que é? A gente tem no Brasil alguns bancos de desenvolvimento. A gente conhece mais, a gente mora em Fortaleza, a gente conhece mais quem? O BNB é um banco de desenvolvimento. O BNDES é outro banco de desenvolvimento, porque ele é um banco nacional, federal. O banco BNB é um banco estadual, vamos dizer assim, que ele opera, não é que ele seja estadual, ele opera no Nordeste, né? O Banco do Nordeste. Mas existem outros, né? Ele atende a região nordestina, tá certo? Mas existem outros, como o Banco da Amazônia, né? Deixa eu ver quem mais, o Banco Nacional, o Banco de Desenvolvimento da Amazônia, tem o Banco de Minas Gerais, né? Então, tem bancos regionais. Por isso que a gente chama de determinadas regiões do Brasil, que eles servem para quê? Para o desenvolvimento dessas regiões, certo? Eles foram criados para desenvolver as regiões. Ele tem um objetivo principal de resolver falhas do mercado, no sistema financeiro, gerar demanda por financiamento para o desenvolvimento dos setores estratégicos daquelas regiões, né, do Brasil, e apoiar a implantação de políticas monetárias e regulatórias, tá bom? Isso é a função, é o objetivo principal dos bancos regionais de desenvolvimento, como o BNB, por exemplo, o BNDES também. As agências de crédito para exportação, né, o governo brasileiro, a partir da década de 90, cria essas agências de crédito à exportação, cria aí com o objetivo de aumentar as exportações. É claro, né? E aí ele vai criar a CAMEX, que é a Câmara do Comércio Exterior, na década de 90. Em 95, o Sistema Brasileiro de Apoio às Exportações começa a ganhar forma, né, e ganhar força, né, até hoje. O BNDES continua sendo, né, como eu falei para vocês, que tem até as linhas de financiamento à exportação. Ele é o principal agente operacional, né, de apoio às exportações, mas o Banco do Brasil também tem linhas de exportações, tá? Principalmente para o pequeno, tá? E as chamadas agências de crédito à exportação, eles vão financiar crédito às operações de empresas privadas com o objetivo de gerar emprego e renda em seus países de origem. Não só no Brasil, mas em vários países, tá certo? No Brasil, a gente tem o BNDES, a gente tem o Banco do Brasil também, mas existe agências de crédito à exportação em todos os países que trabalham, fomentam as exportações. Aqueles países que não fomentam exportação, que é fechado as exportações, né? É claro que ele não vai ter agência de crédito de exportação, tá certo? Bom, pessoal, daqui a pouco, né, você pode assistir um outro vídeo que eu vou montar para você ainda, também de finanças internacionais, tá certo? Mas eu vou ficando por aqui. Nesse primeiro vídeo a gente viu bastante coisa, né? Que foi sobre a unidade 1 e a unidade 2. Eu convido você, então, para ler esse material, fazer os exercícios. Tem questões abertas, tem questões fechadas, tem questões de fórum. Conversa com o tutor, tá? E eu estou à disposição, se tiver dúvida, quiser conversar comigo, tá certo? Na instituição, pode mandar e-mail para mim que eu vou responder também, com certeza, com o maior prazer, tá certo? É isso, vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima oportunidade. Um abraço.